E aí, rapaziada, gente, é impressionante as opiniões e o tipo de visão que tem o jornalista Elias Júnior em relação ao técnico Felipe Luiz e ao time do Flamengo. Em várias situações, vocês verão por parte desse jornalista críticas contundentes e comparações a outros técnicos que, de certa forma, procuram diminuir um trabalho excelente que o Felipe tem feito à frente do mais querido. É impressionante. Vamos acompanhar trechos de alguns dos seus comentários. A presença de um técnico competente, ele muda. Mas o Vojvoda é competente, né? E por que o Fortaleza estava brigando contra... Estava brigando, não. É o penúltimo colocado e virtual rebaixado. Você vê, e ele saiu do Fortaleza há muito tempo. O Fortaleza está... Há muito tempo ele saiu do Fortaleza. Mas não estava na zona do rebaixamento? Não estava na zona do rebaixamento. Ah, não? Ele começou um campeonato e não vinha bem e saiu. E outra coisa, saiu no início da Copa do Nordeste. Ele deixou um Fortaleza que mostra como o treinador é importante. Porque o Fortaleza vai contratar o Renato Paiva, que é muito pior do que o Juan Pablo Vojvoda, e o Fortaleza viu desandar essa maionese da maneira como desanda. Ou seja, o Vojvoda antecipou aquilo que ele imaginou que iria acontecer com o Fortaleza. Ele sabia que a coisa não estava boa, que esse elenco já estava desgastado, que aquilo que ele já havia feito como sendo o melhor técnico da história do Fortaleza, melhor do que o Rogério Ceni, melhor técnico da história do Fortaleza, aquilo que ele já havia feito estava no passado. O Vojvoda é muito bom treinador, o maior treinador da história do Fortaleza, superando de longe o Rogério Ceni. Então, é um cara que chega para substituir um cara que sequer era treinador. Com todo respeito ao Kleber Xavier. E para o ímpar. Era treinador. Para o ímpar. A gente tem dois técnicos, um vai para o meu time, o outro vai para o seu. Você ganhou para o ímpar e você tem o direito de escolha. Você tem Vojvoda e Felipe Luiz. Você escolhe quem? Vojvoda. Mas não penso 30 segundos. Mas eu não penso 30 segundos. Você tem uma ideia de que o Felipe Luiz seja muito melhor do que ele é. Um técnico que só tem um modelo de jogo. Um técnico que o Vojvoda também só tem um modelo de jogo. Não, você está enganado. Vojvoda joga reativo. Vojvoda tem vários modelos. Joga reativo sempre. Não, senhor. Ele quando jogou a Copa do Nordeste, foi campeão da Copa do Nordeste, foi propositor. Você não vê jogo. Vocês vão ver. Você não vê. O Vojvoda joga contra adversários menores, ele é propositor. Adversários maiores, ele é reativo, porque é inteligente. O Abel Ferreira chegou no Brasil reativo e foi campeão jogando reativo. É que vocês têm pouca memória. Há 5 anos, quando o Abel Ferreira chegou, ele montou um Palmeiras reativo e foi campeão jogando no contra-ataque. Depois que ele foi evoluindo e o Palmeiras, claro, com um talão de cheques de 60 páginas, foi sempre contratando. E eu acho assim, Glenda, eu respeito as opiniões contrárias. Hoje o Felipe Luiz, não é só você. Hoje o Felipe Luiz... eu acho ele, assim, excepcional. Hoje o Felipe Luiz domina boa parte dos nossos companheiros e das nossas companheiras como a grande aposta de um treinador extremamente qualificado, muito preparado, academicamente preparado, com muita estrutura emocional para poder estar onde está. E eu respeito todas essas opiniões contrárias, que são contrárias às minhas. E não é só a Glenda que por acaso torce para o Flamengo. A maioria absoluta dos jornalistas e das jornalistas que analisam o futebol, elas estão com o Felipe Luiz. A minha questão em relação ao Felipe Luiz, eu acho que ele não tem tamanho para ter toda essa aposta em cima do trabalho dele. Eu acho que ele vai precisar demonstrar muito mais do que demonstrou até agora para ter toda essa história de que, olha, o Felipe Luiz é ponto fora da curva entre os treinadores brasileiros. O Felipe Luiz, para mim, olha só que interessante, e eu quero que você realmente entenda a minha posição, mas a minha posição não é a do dono da verdade, é só a minha posição. Na minha opinião, hoje, o Felipe Luiz é um treinador pior do que o Fábio Carille. O Carille é um treinador muito melhor do que o Felipe Luiz. Na minha opinião, o Carille é melhor do que o Felipe... Não, eu entendo que você possa não concordar. Peraí. Eu te digo, agora você vai cair da cadeira. Então eu vou sentar. Agora, não, senta pra você ver. Então eu vou sentar. Senta. Senta. O Felipe Luiz é um treinador em processo de preparação, de criação como treinador. Está muito distante do Carille, que é um treinador pronto. Está muito distante do Thiago Carpini, que é um treinador pronto. O Carpini é um treinador muito melhor do que o Felipe Luiz, mas não dá nem para comparar. E é da mesma safra de idade.
Os dois têm 40 anos. Então, eu não estou dizendo que só que o Carpini começou na estrada mais cedo. Carpini pegou a Água Santa lá atrás quando o Felipe Luiz ainda jogava e era protagonista como jogador. Depois ele foi Juventude, depois ele veio para o São Paulo e agora ele está na equipe do Vitória. Então eu acho que a trajetória do Carpini é uma trajetória melhor e maior do que a trajetória do Felipe Luiz. Você acha? Nação, lembrem que recentemente um técnico afirmou que, se tivesse nas mãos, o elenco milionário do Flamengo ganharia vários títulos. No final, sabemos como terminou a história, né? Vamos acompanhar mais algumas pérolas do jornalista. Então são coisas importantes. Agora, eu quero dizer o seguinte, e você vai ficar até chateada comigo. Palmeiras é muito favorito para essa partida, mesmo que o elenco do Flamengo seja incrível, a escalação do Flamengo seja incrível, porque eu te digo o seguinte... Eu acho que o Felipe Luiz vai sentir a pressão de um jogo que é definitivo para ele. Porque esse jogo, se você quer ser campeão brasileiro, você precisa ganhar do Palmeiras. Esse jogo precisa ganhar. Você precisa ganhar do Palmeiras. O Palmeiras tem 4 pontos de vantagem. Claro que você tem muitas rodadas, claro que tudo pode acontecer, mas é um campeonato polarizado entre Palmeiras e Flamengo. Essa partida é uma partida chave. É uma partida chave para não deixar o Palmeiras abrir muito, que a gente sabe que é ruim, né? E o Flamengo, ele vive um momento que agora ele está precisando, de fato, ganhar, né, um jogo importante como esse, que é contra o Palmeiras e na casa do Palmeiras, ou seja, é mais importante ainda. Eu tô vendo o Everton Cebolinha, que hoje vai jogar no time titular. É muito interessante, porque é um jogador de velocidade, num contra um ele é muito bom. É interessante magro, que você... Né? Tá magro. É interessante, tá magrinho. Não, tá magrinho. Não, os caras do Flamengo Cebolinha estão tá voando. Magrinho. Estão voando. O Luiz Araújo é um jogador que pouca gente fala, mas ele é importantíssimo. O Glenda, é impressionante como ele chama a responsabilidade, quanto mais duro esteja o jogo. Eu quero saber se o Bruno Henrique, por exemplo, vai estar com a cabeça boa. Todo mundo sabe que o Bruno Henrique tem um problema pessoal na questão das apostas, vai ter julgamento. Da mesma maneira que o futebol do Lucas Paquetá caiu muito a partir do momento que ele começou a ter todo aquele problema em relação à Premier League e as apostas dentro da Premier League. O futebol do Lucas Paquetá no West Ham caiu demais. Palmeiras, você está vendo a história do Palmeiras, você está vendo o retrospecto. E olha, isso passa muito pelo Paulo Nobre. Pouca gente fala, pouca gente reconhece. O Paulo Nobre foi o grande idealizador, colocou o ovo em pé da questão financeira do Palmeiras, que era horrível, que estava degringolada. Ele colocou o ovo em pé e a partir do momento que idealiza uma constatação de que, eu primeiro preciso organizar o financeiro para depois ir para o time, e aí eu vou ter grandes probabilidades de dar certo, o Palmeiras muda de patamar. E o Allianz Parque, você toca num ponto fundamental, não é só o número financeiro. Não. É o número de resultados. 211 vitórias contra 47 derrotas. A casa do Palmeiras hoje é uma casa muito forte. É um templo. Muito forte. É um Mas templo. hoje vai ser diferente. Eu digo o seguinte, o Palmeiras é muito favorito contra o Flamengo. O resultado pode me desmentir. O time do Flamengo é melhor do que o time do Palmeiras. A escalação do Flamengo, para mim, hoje é melhor do que a escalação do Palmeiras. Mas eu tenho comigo que o Felipe Luiz não tem o tamanho, nem pode estar na mesma prateleira que o Abel Ferreira. Então, o Abel está numa prateleira 8, o Felipe está na prateleira 4. São muitas prateleiras entre um treinador e outro. Talvez aí esteja o grande trunfo do Palmeiras em relação ao Flamengo. Claro que nem o Abel, nem o Felipe Luiz jogam, mas é muito interessante a gente entender que o treinador hoje, principalmente nesse futebol moderno, tem uma importância muito grande, né? Nação, dá para entender o porquê desse jornalista ser tão radical, chega ao cúmulo de ser ridículo quando se trata de Flamengo, é que seu time de coração é o Palmeiras. Lamentável que, na condição de apresentador, não consiga ser imparcial, justo e sem preferência. Vamos continuar assistindo. Então, não é permitido errar. É o mesmo que vai acontecer no domingo entre Palmeiras e Flamengo. O erro não é permitido. E para não ficar em cima do muro, todo mundo sabe que eu sou palmeirense, mas antes de ser palmeirense, eu sou um admirador do futebol. Eu gosto muito do futebol e o elenco do Flamengo é melhor. E aí, torcedor? Diz pra gente o que vocês acham desses comentários. Gratidão por acompanhar o trabalho até o final. Peço que se inscreva no canal,
deixe o seu like e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Fui!